Oi, galerinha, tudo bem? Então, vocês estão vendo que o ambiente é diferente, né? Estamos trabalhando mais em home office agora, portanto, a gravação do vídeo também é em casa. Eu precisava, para esse plano, um quadro, né? Precisava explicar no quadro, mas vou fazer o possível, vou ver se eu faço uma edição, de vídeo aqui para conseguir escrever o que eu tô falando e para ficar um pouco mais claro para vocês. Mas óbvio, vai ajudar muito se enquanto vocês assistirem este vídeo, vocês estiverem com um plano, tá? Quem não assistiu o vídeo, eu acho complicado, assim, de entender. Principalmente se você tem possibilidade de assistir o vídeo, não fique passando. Preste bem atenção, porque é um conteúdo importante, tá? Então, o conteúdo são as formas comparativas. A gente utiliza muito as formas comparativas na língua portuguesa. Como? No momento que eu comparo uma coisa com a outra. Então, a gente tem a comparação de igualdade, né? Ela é tão alta quanto a Laura, por exemplo. Então, de igualdade, ela é tão quanto. A gente tem de inferioridade, ela é menos rápida do que o Marcelo, tá? Tem o de superioridade, ela é muito mais caprichosa do que o Paulo, tá? Mas também tem aquele superlativo, que é quando eu estou comparando um com o todo, tá? Então, por exemplo, vou falar que o bairro do... eu nem sei qual que é, tá? Mas o bairro Centro é o maior de todos os bairros de Igrejinha. Então, não estou comparando um bairro com o outro, mas estou comparando um bairro com o todo, tá? Quando eu faço isso, é um superlativo. Então, a gente vai por partes, mas só quis dar um resumo para vocês. Primeiro ali, eu tirei fragmentos do próprio texto que a gente estava lendo, certo? E eu marquei em negrito aquela parte ali, ó. The books is always better than the movie. Os livros são melhores que, então, better, melhores que os filmes, tá? Eu tô comparando o livro com os filmes. E depois, os seus amigos dizem que o filme isn't as good as the book, tá? Então, essa estrutura a gente vai começar a ver. Eles não são melhores que os livros, tá? Eu tô dizendo então que tem dois elementos que estão comparando. Eu tô comparando ali o fragmento 1 e o 2, né? O que está sendo comparado neles? Já até falei, né? Depois na 2 tá pedindo para vocês marcarem o que é equivalente ao significado da frase 2. Eu tô dizendo que os livros são melhores que o livro ou que os livros são melhores que o filme. Inclusive, movies. Vi um erro aqui de digitação. Já vou arrumar. Ok. Aí eu vou começar aqui, vocês acompanhem aí, tá? Botei assim. Mesmo sem nos darmos conta, usamos os comparativos para quase tudo no nosso dia a dia, que é o que eu comecei essa aula, certo? Estabelecemos relações comparativas entre as coisas, entre as pessoas, entre os lugares. E isso faz parte de qualquer ferramenta de comunicação humana, né? Seja na parte escrita quanto na parte falada. Eu tenho, então, o comparativo de superioridade, ou seja, quando uma coisa é melhor que a outra, tá? Quando eu comparo uma coisa, um lugar ou uma pessoa com a outra, tá? Uma coisa A com um ponto B, certo? Então, só que tem regras diferentes para adjetivos curtos e para adjetivos longos. Nos adjetivos curtos, a gente só vai acrescentar o ER ali no final. Já para adjetivos que são longos, eu não vou acrescentar mais uma sílaba no final. Eu só vou colocar o more no início. Então, olha só. Eu coloquei ali um esqueminha, que eu vou, para adjetivos curtos, eu vou botar o adjetivo, vou acrescentar o ER e coloco than. O than, que é THAN, significa que. Então, por exemplo, better, né? Que eu botei, só que daí esse é irregular. Deixa eu pensar. Big, tá? O big é grande. Aí o que eu fiz? Eu botei um ER no final. Bigger é maior que. Bigger than. Então eu vou dizer que o Risu is bigger than
de gringo, tá? De gringo supermarket, tá? Então, eu tô falando que o Rissu é maior que o gringo. Eu tô comparando um mercado com o outro e dizendo que um é maior que o outro. E o adjetivo que eu tô usando para comparar, que é o grande, é big, ele é um adjetivo curto, certo? Ele tem só 3 letras. Então, eu acrescento o ER no final. Agora, se o adjetivo for longo, eu vou inverter. Eu vou colocar more than, mais que, e daí eu vou colocar o adjetivo. Olha o exemplo que eu dei ali. Inteligente, tá? Então, eu vou colocar Maria is, porque eu tô utilizando o to be de Maria, certo? Retoma o to be, né? Retoma todos os tempos verbais aqui. Mas o que que importa? More, intelligent, qualquer outro adjetivo que tiver longo, eu vou colocar ali than me. A Maria é mais inteligente que eu, certo? Então, o adjetivo vai no meio, o more vem antes, adjetivo e o than. Eu não mexo no adjetivo daí, certo? Então, primeira coisa, comparativo de superioridade, adjetivos curtos coloco o ER no final. Adjetivos longos, eu coloco o more, o adjetivo e o than, certo? Eu tenho o superlativo que eu escrevi ali. Eu tô comparando uma coisa não com ponto B, mas eu tô comparando uma coisa com todos. Eu tô comparando o Rio Grande do Sul com todos os outros estados do Brasil. Eu não tô comparando o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, tá? Então eu comparo, por exemplo, eu não tô comparando a Maria e dizendo que ela é mais inteligente que eu. Eu tô dizendo a Maria é mais inteligente do que todos na sala, tá? Então eu comparo um com todos. Aí, quando eu faço isso, em vez de a gente colocar ER no final do adjetivo, a gente vai colocar EST, certo? Então, eu vou colocar, por exemplo, ali, ó, short, tá? No sentido de baixo. Ela é, eu quero dizer que a Suzy é a menina mais baixa da sala. Eu não vou colocar shorter, né? Porque eu tô comparando a Suzy com todos os alunos da sala. Então eu não posso colocar shorter. Eu vou colocar shortest. Eu vou colocar EST no final, tá? Então muda um pouquinho. O que acontece? No no comparativo de superioridade, a gente coloca no final ER e no início, se for longo, more. No superlativo, comparando um com o todo, eu coloco EST no final. E se for longo, eu não coloco more, eu coloco most, tá? Mas tem relação. Eu, pelo menos, consigo fazer uma relação. Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, ER, more, né? Consigo ter ali o final more, ER. E EST, eu consigo ter um final de most também. Tem o ST ali no final, né, do most. Então, eu consigo fazer uma relação. Retomando, comparando um com o outro, termina em er. Comparando um com o todo, termina em est, tá? ST, certo? Agora, se eu quiser falar de um comparativo de inferioridade, ou seja, estou comparando uma coisa, mas eu não tô dizendo que ela é melhor que a outra, tô dizendo que ela é pior que a outra ou menos que a outra, tá? Por exemplo, eu posso dizer que, sei lá, Igrejinha é menos quente, né? No sentido de ter menos calor, menos temperatura do que Novo Hamburgo, do que Campo Bom, né? Que é uma cidade que geralmente é um pouco mais quente. Então, ali, eu tô dizendo, dei 3 exemplos para vocês. E aí, gente, indiferente, o de inferioridade é fácil. A gente vai utilizar o less na frente, o adjetivo than. Então, vai ser menos, menos inteligente, menos baixo, menos caprichoso, do que, daí uso o than, tá? Então, vai ser less, o adjetivo, e o than, certo? Então, indiferente para adjetivos curtos ou para adjetivos longos, tá? Então, eu coloquei ali, ó, less competent than. Então, my boss is, o meu chefe, é menos competente que most of my coworkers. Então, é menos competente que a maioria dos meus colegas de trabalho, né?
Então, olha ali São Paulo. São Paulo, né? Less hot than Rio de Janeiro, tá? São Paulo é menos quente que o Rio de Janeiro? Tô fazendo uma pergunta, por isso que o to be tá pra frente, certo? Relembrando aí matéria de 7º ano. 6º ano a gente inicia, inclusive, tá? Então, o que acontece? Tanto pro adjetivo longo, competent, como pro adjetivo hot, que é quente, eu utilizei o less, botei o adjetivo curto ou longo e botei o than. E eu já dou um comparativo de inferioridade. É menos quente que, é menos competente que, é menos alto que, certo? Agora, também tem o comparativo de igualdade, certo? O de igualdade a gente vai utilizar as, daí o adjetivo também, indiferente se ele for um adjetivo longo ou um adjetivo curto, as. Então, as, o adjetivo, as, tá? Então, olha ali, por exemplo, my sister speaks as fast as our father. Então, a minha irmã fala tão rápido quanto. O as sempre vai ter a tradução tão quanto, porque é de igualdade. Então a Priscila fala tão rápido, fala tanto quanto o Tomás, tá? Então eu vou sempre ter um tão, fala rápido, baixo, alto, inteligente, competente, quanto, tá? Então as, o adjetivo as. Indiferente também, se for para adjetivos longos ou curtos. O único que tem diferença de adjetivos longos para adjetivos curtos é o de superioridade, tá? Que para adjetivos curtos a gente utiliza ER e o more, e para adjetivos longos a gente utiliza ST e o most, tá? Só que daí tem adjetivos, os comparativos irregulares. Eu coloquei um quadrinho dos irregulares que eu quero que vocês saibam, tá? Que é ali o good, tá? Bom. Eu não vou dizer gooder, tá? Ou goodest, quando for de us, né? Enfim, eu vou sempre colocar um irregular. Então ele muda totalmente. Por isso que lá em cima ele tava better than. Ele é melhor que, certo? Por quê? Porque o good, o bad, o little, o much, eles são irregulares. Então eles mudam totalmente, tá? Então o good, quando eu estiver comparando com um, vai ser ele é melhor que. Agora, se eu estiver comparando com todos, é best. Por isso que eu digo a minha melhor amiga, the best friend, porque ela é a melhor de todos. Vocês não podem ter 1000 melhores amigos, tá? The best é o melhor. Eu não tô dizendo é melhor que tu. Daí eu falaria the better you, né? Mas eu tô falando the best, é o melhor, certo? Agora, ó, bad horse, se eu estiver comparando com um. Vocês veem que tem relação? Porque quando eu estiver comparando com o todo, vai ser horse. Viram? Tem uma diferença, né? Do comparativo com um, sempre tem um R no meio. E o comparativo com um todo sempre tem um S. Mesma coisa lá do que good, ó. Better tem o R ali no meio. E já o superlativo best tem o S no meio. Então tem uma relação de, ó, more, better, né? Agora, most, best, tem o S. Vocês conseguem fazer essa relação conforme vocês forem entendendo o conteúdo, tá ok? E aí eu coloquei ali mais um exemplo, né? I am better than, eu sou melhor que my brother when it's come to play soccer and golf. Então eu sou melhor do que meu irmão quando o assunto é jogar futebol e golfe. Golfe, quem dera, né? Mas eu nem sei porque tá ali. Mas enfim, eu sou melhor que. Então é um adjetivo irregular, certo? Não existe nenhum adjetivo bet. E daí eu só coloquei o ER no final. Não, o adjetivo é melhor, é good, só que ele é irregular, por isso ficou better, tá? Então, retomada. Vou escrever aqui, vou fazer a edição, né? Vou tentar. E daí a gente vai fazer uma retomada. Vamos lá. Hoje a gente viu os comparativos, tá? O comparativo, ele pode ser um de superioridade, uma coisa é melhor que a outra. Para isso, a gente divide em adjetivos, vou botar aqui, adjetivos curtos, a gente bota ER no final, ou se o adjetivo for longo, a gente bota more than, tá? Agora, se eu tiver falando
melhor que um todo. Então, uma coisa, uma pessoa, um lugar é melhor que... Nossa, pizza é a melhor comida de todas, tá? Tô comparando com um todo. Aí a gente vai usar ST no final. E se o adjetivo for longo, a gente vai usar most than, tá? Agora, a gente também tem, quando eu estiver comparando, no sentido de inferioridade, uma coisa é menos que a outra. Aí eu vou usar o less, L-E-S-S, o adjetivo, indiferente se for curto ou longo, e o than. Então é menos inteligente que, menos baixo que, menos caprichoso que, tá? Então, less than, less short than, tá? Menos baixo que. Mas também tem o comparativo de igualdade. Eu utilizo as, qualquer comparativo, longo ou curto, e as de novo. Então, é tão baixo quanto, fala tanto quanto, certo? E ainda tem os principais adjetivos irregulares que eu quero que vocês saibam. Principais é o good e o bad, tá? Bom e mal. Eu quero que vocês saibam que bom, se eu estiver comparando uma coisa com a outra, é better. Se eu estiver comparando uma coisa com todo, é best. Se eu estiver falando ruim, tá? Mal. Comparando uma coisa com a outra, é horse. Comparando uma coisa com todo, é horsed, tá? Então, esses são os adjetivos irregulares. Esse é o meu momento resumo e eu quero que vocês leiam de novo, assistam o vídeo. Não é um conteúdo tranquilo, tá? Quero que vocês façam chegar no maior número de colegas de vocês para que todos tenham acesso. Por quê? Porque é um conteúdo mais difícil e sem a explicação vai ficar complicado de entender, sim, tá? Mas estou aqui para ajudar, estou aqui para tirar as dúvidas, me chamem, assim que eu puder eu respondo. A gente marca a chamada de vídeo, a gente marca o que precisar para vocês entenderem esse conteúdo, certo? Não entendeu alguma coisa? Escreve no plano, escreve para mim, que a gente vai tentar resolver, certo? Qualquer dúvida, estou disponível.